Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Ribeiro e estamos aqui para a nossa 30ª aula do curso de Fundamentos de Python. E hoje nós vamos ver como podemos criar, importar e utilizar módulos nos nossos arquivos, nas nossas funções, nossos programas em Python. E para isso, eu separei aqui dois collabs e eu vou deixar esses dois collabs disponíveis na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Esse collab aqui é o collab onde a gente vai importar o nosso módulo. Mas antes de importar esse módulo, a gente vai criar um módulo. E esse módulo está aqui nesse outro collab. E o que é esse módulo? Primeiro, o que é um módulo? Um módulo é um arquivo no formato .py, que contém instruções que podem ser executadas, né, em outros arquivos Python. Então, nesse caso, que instruções são essas? A gente vai criar duas funções aqui. Uma função, que a gente aprendeu como calcula, que calcula o valor final, o valor futuro de um empréstimo, e para isso ela precisa receber como parâmetro o valor do empréstimo, o tempo do empréstimo e a taxa de juros, e uma segunda função que calcula o valor presente, que calcula o valor do empréstimo. E para isso ela precisa do valor final do empréstimo, da taxa de juros e do tempo. Então nós temos essas duas funções que já estão aqui criadas. Eu vou executá-las normalmente e agora eu vou salvar esse script no formato .py. Para isso a gente vem aqui na guia Arquivo, lá embaixo fazer download e aí fazer o download de .py. É assim que a gente salva o módulo. Não o primeiro, que a gente salva o notebook. O segundo, .py. A gente clica aqui, ela vai fazer o download. Download Finance, que é o nome do arquivo que eu dei aqui em cima, .py. Automaticamente, Finance vai ser o nome do nosso módulo. Quando a gente for fazer a importação, a gente tem que importar o módulo Finance, que é o nome que a gente deu aqui, e a gente pode dar qualquer outro nome. Agora vamos para o outro collab, onde a gente vai importar esse arquivo, esse módulo que contém aquelas duas funções previamente feitas. Notem que agora eu não vou criar as funções aqui, elas já estão criadas e salvas no módulo. Para isso, a gente vai ter que carregar esse módulo. E aqui no Colab a gente carrega da seguinte forma. Nesse menu à esquerda, cheio de ícones, tem o ícone de uma pastinha, que é de arquivos. A gente clica aqui e aqui eu já tenho o Finance, mas eu já tenho porque eu carreguei previamente, então eu vou excluí-lo. No de vocês não vai ter nada, vai estar assim. Então vocês vão ter que rodar o Finance, salvá-lo em Downloads como .py e depois vir aqui na guia Arquivo e onde não tem nada, carregar o arquivo ou módulo Finance. Então a gente vem nessa setinha fazer o upload, aí ele cai na minha pasta de download, vai cair na pasta de download de vocês. Vocês vão clicar sobre o arquivo finance.py e ele já está carregado aqui. Agora eu posso fechar essa janelinha, porque ele está carregado no meu ambiente. E eu vou usar o comando import para importar. Então a palavra reservada import, ela traz para o nosso código módulos ou bibliotecas, que a gente vai ver na próxima aula, que já tem funções previamente programadas para a gente usar e não ter que fazer tanto código. Então o comando import é bem simples. Import, de importar, já fica ali com uma corzinha diferente porque é uma palavra reservada. Aí eu ponho o nome do módulo. Como que é o nome do nosso módulo? A gente já viu. Finance. Finance. Import Finance. Se eu der esse comando, ele vai importar o módulo Finance. E aí nas linhas de baixo, nos códigos que eu for criando aqui, todas as vezes que eu quiser usar alguma função do módulo Finance, eu vou ter que escrever finance ponto alguma coisa. E vai funcionar normalmente. Só que finance é uma palavra muito grande. Então, junto com o comando import, a gente pode usar, é um comando opcional, a palavra reservada as, que quer dizer como. E aí eu posso importar o finance com um apelido, que eu posso dar o apelido de FIM, por exemplo, que é mais curto do que escrever finance. E aí, todas as vezes que eu quiser usar uma função do módulo finance, eu escrevo FIM, ponto, e o nome da função. E aí eu dei o apelido então. Ele é opcional, mas ajuda bastante.
Agora eu quero usar então a função FV. Ele tem duas funções que a gente já viu. A função FV, que calcula o valor futuro, e a função PV, que calcula o valor futuro. Ambas precisam de três parâmetros. FV, que é a função FV, precisa do parâmetro PV, que é o valor do empréstimo, do tempo, que é o parâmetro N, e da taxa, que é o parâmetro I. Então é isso que a gente vai usar agora. Fim, porque a gente deu o apelido fim, ponto FV. E aí a gente abre parênteses e ele já mostra ali os parâmetros que ele quer. Então vamos calcular aqui o valor final de um empréstimo bem simples. Um empréstimo de R$ 1.000 que vai ficar emprestado durante um mês com uma taxa de 10% ao mês. Então, primeiro parâmetro, R$ 1.000, que é o valor do empréstimo. Vírgula, para separar o argumento. Próximo parâmetro, N, um mês, 1, vírgula. E por último, I, 10%. Aqui eu coloco 10 porque ele já vai dividir por 100. E eu rodo. R$ 1.100, bem simples. Agora vamos usar a função PV, que faz o contrário, pega o valor final e traz para agora. Então, fim, ponto, PV, abre parênteses. Agora o primeiro parâmetro é o FV, que é o valor final do meu empréstimo, 1.100, vírgula. O número de meses, 1, vírgula. E a taxa de juros, 10%, 10. Rodo aqui, ele já calculou. Notem que agora nós executamos funções nesse nosso script sem necessariamente definir as funções, porque elas já foram definidas, duas funções, a gente poderia ter criado mais, e a gente criou um módulo. E aí carregamos esse módulo, importamos esse módulo com apelido e usamos ele aqui. Isso facilita muito a vida dos programadores. A gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, que existem módulos grandes com muitas funções ou com muitos módulos ou submódulos que a gente chama de bibliotecas. Mas por enquanto, ainda na aula de hoje, eu quero explicar mais uma coisinha aqui. Se por um acaso para um módulo eu não quiser usar todas as suas funções, se eu quiser usar uma função só, por exemplo, se eu quisesse usar só a função FV, eu poderia importar só a função FV. E como que ficaria o comando para essa importação? From, que quer dizer a partir de, o nome do meu módulo, que é Finance, então from Finance, a partir do Finance, import, o import vem depois, FV, o nome da função. Então, from, nome do módulo, import, nome da função. E aqui eu não preciso dar nenhum apelido, porque daí eu só vou usar essa função. E eu rodo aqui, normalmente, agora eu ponho aqui, ó, FV, eu não preciso por fim ou finance.fv, porque FV já está aqui dentro. A partir do finance eu importei o meu FV. E aí o que, que eu faço? 1.000, PV, 1, que é o N, 10, que é o I, e rodo o código. Rodei só a função, ele já calculou. Muito prático, né? Existem outros módulos que contêm mais módulos que a gente chama de biblioteca em Python. E aí a gente vai aprender como importá-los e utilizá-los a partir da próxima aula. Mas na aula de hoje era só isso. Muito simples, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!